Ele que governa a nossa vida. Amém? Jesus é que governa a sua vida. Ele que governa a nossa vida. Ele pode mudar a situação da nossa vida. Aleluia. Se você precisa de algo na sua vida, material, espiritual, Jesus está vivo e pronto para liberar um milagre sobre a tua vida. Creia que Ele pode fazer muito mais para os dias que pensamos. Aleluia. Ele é a glória, Ele é a honra, a Ele. Glória a Ele porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.
ao Senhor. Aplauda ao Deus Todo-Poderoso, a Jesus, o Salvador. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor. Senhor, manifesta em nós, Senhor, teu grande amor. Senhor, manifesta o teu grande perdão, manifesta a tua grande misericórdia, porque a ti damos glória, honra, todo louvor, toda adoração. Faça, faz algo novo na nossa vida, faz algo novo na nossa vida. Aleluia. Pegue suas mãos aos céus. Senhor, a ti damos a honra, a glória, o louvor. Recebe nossa adoração, nosso louvor. E manifesta, Senhor, o teu poder nesta hora. Derramando sobre nós a tua bênção, Senhor, para que possamos transmitir uns aos outros este poder que é abençoar e ser abençoado. Derrama o teu perdão, derrama o teu abenço em nome de Jesus. Sai do seu lugar agora, abençoa outra pessoa que está aí do teu lado. Seja também abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Sua família é abençoada, amém? Minha família é abençoada. E nós estamos aqui orando pela família, ministrando a bênção de Deus sobre a família. Então diga assim: a minha família é abençoada. Amém, graças a Deus. Minha gente, falando em família, nós temos na sexta-feira o culto de casais. Pastor Edil pede para avisar, tem culto de casais nesta próxima sexta-feira às 7:30 da noite. E no sábado, a partir das 4 horas da tarde, o culto de mães. Então temos o culto de casais na sexta-feira e no sábado, às 16 horas, o culto de mães. Convidamos a irmã Damares, a esposa do pastor Jaelso, ali da Primeira Igreja Batista. Ela estará pregando, ministrando no culto de mães, no sábado, às 16 horas. Também, no sábado, o culto de juventude, o culto conectados, às 7:30 da noite. E no domingo, a escola bíblica dominical, às 8 horas. Estará fazendo inscrição. Eu acho que já estão terminando as inscrições, já estão acabando as vagas. Então você que não fez a inscrição,
quer fazer a clínica da alma, corre hoje, faz a sua inscrição. Provavelmente no domingo nós já não teremos mais vagas para o seminário Clínica da Alma. Muitas igrejas, muitos irmãos estão procurando e nós estamos dando preferência aos membros da nossa igreja. Procura lá o pastor Edil, logo após o culto, e faça a sua inscrição. Bom, gente, nós vamos, hoje é que dia? 19 de setembro, gente. Setembro já não conta mais, né? Outubro, novembro, Natal. Daqui a pouco a gente está aqui virando o ano, né? Meia-noite aqui, culto de ano novo. Parece que foi ontem, né, irmão? Puxa vida, eu vejo a minha foto do culto de ano novo, da virada do ano. Meu cabelo estava pretinho, branqueou esse ano o meu cabelo, né? Branqueou esse ano o meu cabelo. Gente, amanhã já é dia 20 de setembro. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Graças a Deus, né? O povo está querendo subir com Jesus, né? Quem vai ficar feliz quando Jesus voltar, diga amém. Então tá bom, Jesus está voltando, louvado seja Deus. Enquanto Jesus não volta, temos que fazer a obra do Senhor, salvar almas. Eu estou lendo um livro muito bom, muito interessante. Ele fala da identidade da igreja, que a igreja ela precisa se reunir, sim, semanalmente, em diversos momentos, como temos culto a semana praticamente toda, mas o maior papel da igreja é lá fora, quando nós saímos depois de um culto para influenciarmos a sociedade, ganharmos almas para Jesus, de uma maneira que nós temos de fazer a obra de Deus, de fazer com que o reino de Deus cresça, avance, investindo financeiramente no reino de Deus, na obra do Senhor, para que a igreja continue com a porta aberta, o evangelho continue sendo anunciado, pregado, as almas sejam salvas, abençoadas, e nesse momento nós vamos fazer isso. Vamos honrar o nosso Deus com as nossas ofertas. Você que não trouxe o seu dízimo nesse mês de setembro, vamos orar, vamos curvar a nossa cabeça, vamos falar com Deus, vamos nos preparar para trazer no altar, nesta noite, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Pai, queremos nesta hora trazer no altar, em obediência à Tua palavra, os nossos dízimos e as ofertas. E cada semente que chegar neste altar, Senhor, que o Senhor multiplique até 100 vezes mais. Abençoa a obra das nossas mãos, abençoa, Pai, a nossa casa, a nossa despensa, a nossa saúde. Eu oro, Senhor, por cada família que está aqui nesta noite, que tu possas multiplicar, abençoar ricamente, no nome de Jesus.
Glória a Deus. Amém? Está feliz? Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Você espera alguma coisa do Senhor nessa noite? Amém? O Espírito Santo, ele está se movendo poderosamente em todos os lugares do mundo. Então nós devemos orar assim: Pai, eu sei que hoje o Senhor irá realizar coisas incríveis no mundo. Por favor, conceda-me tomar parte em alguma destas coisas. Deus quer que você seja um instrumento, uma peça fundamental para que essas coisas aconteçam. Você sabia que Deus pode fazer grandes coisas através de você? Aquele menino saiu de casa, não imaginava que ele ia alimentar uma multidão, com 5 pães e 2 peixinhos. Então Deus quer contar com você para que essas coisas extraordinárias aconteçam. Nós vamos dar continuidade àquele tema ali, ó, cura para as famílias. Agora, a gente deve pensar o seguinte: se não há saúde, é porque geralmente indica que algo está errado. Pode ser uma doença. Então, toda família passa por problemas. Não existe família perfeita. Então, toda família precisa de cura. Uns mais, outros menos. Porque toda família passa por problemas. E problemas requer uma solução, cura. Então, querido, nesta noite eu tenho certeza que nós precisamos descobrir e remover barreiras e doenças que restringem um desenvolvimento natural e sadio na nossa família. Se as nossas famílias estiverem curadas, a igreja também vai estar. Sabe por quê? Porque a igreja é composta de famílias. A sociedade é composta de família. A família é a célula máter da sociedade. Então, pense comigo o seguinte: Deus deseja famílias saudáveis. Você crê nisso? Deus, ele não criou as famílias para elas serem famílias problemáticas, famílias que não crescem, que não desenvolvem, que não atingem os seus objetivos. Deus deseja que as famílias sejam saudáveis. E tem um escritor chamado Rick Warren, ele escreveu alguns livros, dentre esses A Igreja com Propósito, Vida com Propósito. Ele diz em Igreja com Propósito que a chave para a igreja do século XXI é a saúde espiritual e não o crescimento. O que adianta ter crescimento e não for um crescimento saudável? Não funciona. Então, queridos, eu quero ler um texto nessa noite para a gente compartilhar aqui. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. É algo muito complicado, mas ao mesmo tempo é necessário a gente falar sobre isso, já que nós estamos falando de cura para as famílias. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11. Carta de Paulo aos Coríntios, versículo 11, só o versículo 11. Pois me tem sido declarado a respeito de vós, irmãos meus, pelos que são da família de Cloé, que há contendas entre vós. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, que há contendas, que há dissensões no meio de vós. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, envia a tua palavra, que o Senhor possa derramar copiosamente do teu Espírito Santo e fazer-nos compreender a tua palavra. Senhor, essa carta, ela é uma carta doutrinária para a vida cristã, para resolvermos problemas familiares, problemas da igreja, e que nessa noite o Senhor envie cura, onde precisa de cura. Cura, Senhor, e seremos curados. Sara, e seremos sarados. Em nome de Jesus. Amém. Paulo, ele recebe aqui
informações, possivelmente, as pessoas foram até onde Paulo estava e trouxeram para ele informações sobre a igreja de Corinto. Então isso aqui é muito importante. A família de Cloé. Cloé é o nome feminino, é o nome de uma mulher. Essa palavra Cloé aparece somente aqui. Mas é tão importante que foi suficiente para esclarecer situações que seriam irreparáveis ao futuro daquela igreja. Então Paulo, ele foi procurado pelos da casa de Cloé, pela família de Cloé, para dar resposta a questões muito complicadas. Paulo não estava em Corinto. Paulo estava em Éfeso. Capítulo 16, do versículo 7 ao 9, fala que ele estava em Éfeso. Paulo passou 1 ano e meio em Corinto, de acordo com Atos 18. Ele passou 1 ano e meio ensinando os irmãos ali. E ele era um plantador de igreja. Irmão, igreja dá problema. Se existem pessoas que querem e desejam o pastorado e não querem lidar com problemas, então não é vocação de Deus. Porque os pastores são agentes de mudança na igreja e na sociedade. Os pastores são sacerdotes levantados por Deus para instruir o povo em como voltar à consciência de Cristo. A igreja ela é um corpo. A igreja não é um negócio. A igreja não é uma organização. A igreja é um organismo vivo. Ela está viva. E se a igreja ela não está desenvolvendo o seu papel, com certeza ela está caminhando para a morte. E aqui é interessante observar nesse texto que havia problemas de família aqui. Uma família foi procurar o apóstolo Paulo e trazer informações do que estava acontecendo na igreja. Então, eu pergunto para você nessa noite, esta família aqui, ela foi fofoqueira ou ela foi zelosa? Se tratarmos de problemas como na nossa geração, alguém fazer como essa família fez, procurar a liderança da igreja e expor um problema, muitas vezes as pessoas vão dizer, para de fofocar. Mas eu entendo com toda certeza que essa família aqui, ela agiu com zelo. Porque ela diagnosticou um problema que já estava acontecendo. Ela não fez fofoca. Ela apenas compartilhou algo que já estava acontecendo na igreja e que estava ali disseminando um veneno. E com certeza ia adoecer muitas famílias dentro da igreja. O que estava acontecendo? Paulo ele responde no versículo 12. Eu vou explicar para vocês. Ele está dizendo aqui, agora digo isso. Cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Então o que estava acontecendo na igreja? Partidarismo. As pessoas, elas usavam da influência, elas usavam dos meios que ela tinha de posição para ter bajulação, bajular pessoas famosas. Isso não acontece hoje, graças a Deus aqui ninguém fala assim, eu sou do pastor Luiz, eu sou do pastor Divani, eu sou do pastor Lucas, eu sou do pastor Edil. Graças a Deus isso não acontece aqui. Quando descobre que não é o pastor Luiz que não vai pregar, eu fico em casa, graças a Deus. Isso não acontece aqui. Né? Era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. As pessoas diziam assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Quem era Apolo? Apolo era um pregador eloquente, um homem que conhecia muito da palavra. Cefas aqui é o nome aramaico de Pedro. E muitos diziam, nós é que somos os verdadeiros discípulos de Jesus. Então havia confusão na igreja. Uma igreja dividida, ela vai crescer? Não. Então era necessário que realmente essa família tomasse a iniciativa e procurasse o pai da fé deles. Foi Paulo que iniciou a igreja em Corinto. Então ele era o líder, ele era responsável por aquilo que estava acontecendo ali. Então, essa família estava preocupada
com a destruição eminente da congregação inteira. E note aqui, irmãos, que houve transparência. A falta de transparência hoje é uma barreira para solucionar muitos problemas dentro das congregações. As pessoas não são transparentes, elas não falam a verdade, elas omitem. Muitas vezes elas procuram os pastores e dizem assim: pastor, olha, eu vou contar para o senhor, mas por favor, diga que eu não contei. Eu não quero me envolver nisso. Falta de transparência. Paulo está citando aqui: eu fui informado. Ele recebeu uma informação e ele cita o informante, a família de Cloé. Você imagina o relacionamento depois de saber que aquela pessoa havia falado de um problema que estava acontecendo dentro da igreja. As cartas, elas eram lidas publicamente. Lá em Colossenses 4,16, Paulo diz: leia essa carta perante todos. Então, Paulo escreveu uma carta para a igreja aqui. E ele diz: eu fui informado por essa família de irmãos aí, que há problemas. Eu já estou sabendo o que está acontecendo aí. Como Paulo não poderia ir lá, ele escreve uma carta e depois ele manda Timóteo, um discípulo amado, para resolver essa problemática que estava acontecendo ali com aquelas famílias, com aquela igreja. E ele diz para ninguém desprezar a Timóteo, porque Timóteo era um jovem pastor. Então, meus queridos, a transparência contida nessa família aqui, a sinceridade, a fidelidade a Deus e o interesse em ver a igreja não ficar ali atolada em problemas, mas ter soluções para aqueles problemas, mostra que elas tinham um compromisso. Essas pessoas tinham um compromisso com a vida cristã. Se a igreja é um corpo, Paulo fala que se um membro sofre, todo o corpo sofre. Muitas vezes o que acontece hoje, em pleno século XXI, é que as pessoas sabem o que acontece, mas elas fingem que não estão acontecendo. Deixa como está para ver como é que fica. E geralmente, os pastores são os últimos a saberem do que está acontecendo. Então, se você ama a obra de Deus, você não pode ser omisso. Eu vou dar um exemplo para você. Se você trabalha numa empresa e tem um colega seu de trabalho que está fazendo algo errado, você não vai falar para o seu chefe? Você vai deixar lá até a bomba estourar? É claro que você não vai falar diretamente para o seu chefe. Você vai procurar a pessoa e falar: olha, está acontecendo isso e isso. É preciso que você posicione, tome uma mudança aí. Se ele não ouvir, você chama um outro colega e confronta ele. Se ele não, aí você vai para as autoridades, você vai procurar o seu chefe, seu patrão e falar: está acontecendo isso. E antes que respingue em mim, eu estou aqui para falar a verdade. Então, nós vemos aqui que essa família, ao que tudo indica, ela havia se convertido num ano e meio que Paulo permaneceu em Corinto. De acordo com Atos 18:11, eles eram novos convertidos, mas eles eram cristãos devotos a Deus. Eles não aceitaram a politicagem e o partidarismo dentro da igreja. Eles avisaram a Paulo sobre os problemas tendenciosos que estavam acontecendo ali e a problemática que poderia acontecer em algo mais grave. Então nós vemos aqui, através dessa carta, algo muito importante na nossa vida. Saúde precisa de transparência. Se a pessoa está doente e ela não fala que está doente, como é que ela vai receber os cuidados necessários? Precisa falar. Confissão traz cura. A palavra do Senhor diz em Tiago 5,16: confessai os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais sarados. É claro que você não vai contar para qualquer pessoa, você vai contar para gente séria, que é liderança, que tem autoridade para resolver, para encarar essa situação de frente. E nós observamos por esse texto que é uma preocupação hoje em dia. A igreja é composta de famílias. E pessoas saem da igreja, sabe por quê? Por causa de panelinhas. É o que estava acontecendo aqui.
não é novidade nenhuma que existe conversa paralela nas igrejas. Isso é coisa antiga. Então muita gente às vezes sai da igreja por causa disso, por causa de panelinha. Então é preciso saber lidar com essas questões. Disciplina faz parte da vida da igreja. Disciplina é treinamento, disciplina é restauração, é cura. Então nós precisamos entender que disciplina faz parte da igreja. Já pensou se essa família ela fica sabendo do que estava acontecendo, do ocorrido, e nem relatasse ao apóstolo Paulo que estava lá em Éfeso, sem saber o que estava acontecendo na igreja? Qual seria o resultado da igreja? Será que ela continuaria existindo? Será que as divisões elas iam cessar automaticamente? Claro que não. E o diabo, ele sabe muito bem dessas coisas, irmãos. Quando Satanás apareceu para Jó, tentando a Jó, ele disse que o homem fará qualquer coisa pela sua saúde. Está lá em Jó capítulo 2, versículo 4. Satanás falou: Senhor, que o Senhor toque na saúde de Jó. E ele vai blasfemar e amaldiçoar o Senhor. Então, muitas vezes a falta de saúde vai levar a outros problemas muito maiores. Nós precisamos, irmãos, como igreja, entender que nós somos uma família. Não é isso? Igreja de Nova Vida, a sua família em... Então nós somos uma família. E se nós somos uma família, nós temos que ser curados. Pessoas curadas servem a Deus. Olha a sogra de Pedro, foi curada. Enquanto ela estava doente, ela estava de cama, não podia servir ao Senhor e nem aos apóstolos. Mas depois que ela foi curada, a primeira coisa que aconteceu com ela foi servir ao Senhor e aos seus apóstolos. Pessoas curadas, elas prestam serviço, mas pessoas que estão doentes, elas trazem problema. Enquanto grupos partidários contendiam por seus amigos e líderes, a família de Cloé honrava o tempo de cada liderança que passava pela igreja de Corinto. A coisa mais bonita e saudável, irmãos, é a igreja valorizar os seus líderes. Entender que eles são presentes de Deus. Pessoas que não valorizam, não honram cada autoridade. Muitas vezes eu observo que as pessoas honram mais as pessoas de fora do que as pessoas de dentro. Eu já presenciei isso em várias igrejas. Vem um pregador de fora, os irmãos se abrem. Eu vou hospedar você na minha casa. Está precisando de um sapato novo, eu vou comprar. Está precisando de um terno novo, eu vou te dar. Mas para os pastores, elas não fazem isso. Não estou falando aqui dessa necessidade. Não, pessoal, não é isso. Mas nós precisamos aprender a valorizar as lideranças que Deus coloca para nós em cada tempo. E parar com esse negócio, ele precisa mais, ele precisa menos. Todos precisamos, queridos, de ser honrados. E a Bíblia diz que a honra é um princípio e toda honra tem recompensa. Essa família estava honrando a Paulo, contando os problemas, falando: Paulo, você precisa fazer alguma coisa. A igreja precisa crescer. E a cidade de Corinto era uma cidade muito influente, ela tinha 2 portos marítimos. As pessoas que passavam ali muitas vezes praticavam imoralidade. O capítulo 5 fala de um caso de imoralidade que estava acontecendo dentro da igreja. Um jovem estava mantendo relações sexuais com a madrasta. E Paulo escreve então a carta para tratar desses assuntos também, além das divisões da igreja. E ele aproveita, vai falar sobre os dons, vai falar sobre o uso do véu, vai falar sobre a liberdade cristã. Então parece que a igreja de Corinto era uma igreja cheia de problemas. Mas na verdade, Paulo, ele teve a oportunidade de ensinar a igreja a viver de acordo com a doutrina cristã. Porque ela estava influenciada por uma cultura pagã. Corinto ficava no sul da Grécia. E viver em Corinto era viver uma vida perversa. Uma vida devassa. Então não era um local fácil. E muitas daquelas pessoas que se converteram no tempo que Paulo esteve ali 1 ano e meio,
estavam vivendo essa vida, nesse contexto pagão. E muitas vezes elas entraram na igreja e estavam continuando a fazer as mesmas coisas que elas faziam antes de conhecer a Jesus. É necessário que haja uma mudança. Paulo, no final da sua carta aqui, ele vai falar, eu quero que você venha comigo, vamos ver o que Paulo fala ao receber a notícia. Irmãos, nós temos que se interessar, não só pelo que é nosso, mas pelo que é de outrem. Se você sabe que tem uma pessoa que vai cair no buraco, você não vai avisar ela, não. Você vai falar, não, deixa eu te empurrar aqui. Caia mais depressa aí. Capítulo 16, versículo 8, Paulo está dizendo, Paulo esclarece a respeito daquelas informações que ele recebe lá da igreja cheia de partidarismo. Os grupinhos, as panelinhas. Então Paulo escreve, olha, capítulo 16, versículo 8. Mas eu ficarei em Éfeso até o Pentecoste. Paulo, assim que recebeu a notícia, ele não saiu rapidamente e foi até Corinto. Muitos pastores hoje fariam isso. Se recebesse a notícia, ele sairia correndo para tentar resolver o problema. Paulo disse, eu vou ficar em Éfeso até o Pentecoste. E ele diz mais, que Apolo não estava com vontade de ir para Corinto. Está aqui, ó. Você pode ver isso aqui, versículo 10. Ele fala que Timóteo, ora, se Timóteo vier, vede para que ele possa estar convosco sem temor, pois ele trabalha na obra do Senhor como eu. Ele vai falar que Apolo não tinha vontade de ir lá, porque sabia do problema. Tem gente que foge do problema. Então, veja bem, Paulo está dizendo o seguinte, se o problema da igreja era partidarismo, era algo inútil. Era algo inútil, porque Timóteo foi para lá. Apolo não queria ir lá, e ele ia ficar na cidade de Éfeso. Paulo passou mais ou menos 2 a 3 anos na Ásia, e depois ele saiu. Então, para a gente entender isso aqui e aplicar na nossa vida hoje, em termos de cura para a família, vamos lá. Primeiro, há uma diferença entre ser dedo duro e o que fez a família de Clói. O que é um dedo duro? O que é um fofoqueiro? É uma pessoa que conta algo que não deveria ser dito. A própria Bíblia fala assim, aquele que traz o assunto à baila separa os melhores amigos. Então, ser dedo duro é você contar algo que não deveria ser contado. Que não vai ter crescimento, que não vai ter utilidade, que não é útil. Não é necessário. Isso é ser dedo duro. E muitas vezes fofoqueiro é aquele que fala na ausência da pessoa, ela não estando presente para se defender. Paulo, ele não caiu nessa armadilha. Paulo falou, olha, a família de Clói me informou. Então, toda denúncia tem que ter o nome do denunciante. Se a pessoa fala uma coisa e diz que não quer se expor, então é melhor não falar. Porque toda a verdade precisa ser confrontada. Então, Paulo, ele diz aqui quem foi responsável em levar a informação para ele. Então, Paulo tinha que saber o que estava acontecendo na igreja, porque ele tinha a obrigação de saber o que estava errado para ajudar aqueles irmãos a crescer nesse sentido. Irmão, se eu sei o que eu devo fazer e não faço, eu estou pecando. A Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não está fazendo, está pecando. Então, aquela família sabia que precisava denunciar isso. E Paulo precisava saber para também tratar do problema. Como que você vai tratar de um problema se você nem sabe que existe problema? No caso aqui tinha problema. Seria um grande problema se os erros estivessem sendo escondidos de Paulo. E a igreja vivendo de aparência, como se nada tivesse acontecendo. Abra comigo a sua Bíblia em Provérbios 12, 15, que vai nos falar sobre um versículo
que fala dessas questões. Provérbios 12, 15. O caminho do tolo é reto para os seus próprios olhos, mas o que ouve o conselho é sábio. Irmão, sabedoria é nós sermos repreendidos. Isso é sabedoria. Repreende o sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Mas se você repreende um tolo, ele fica seu inimigo. Ele começa a te perseguir, ele começa a inventar histórias acerca de você para te derrubar. Então, aquele que ouve conselho é sábio. Você é dessas pessoas que ouve conselho? Ou você despreza os conselhos? Quem avisa, amigo é. E quem é prudente, acata. Então, já tem um ditado antigo aí que diz que se as pessoas saem da igreja por causa de pessoas, é porque elas nunca entraram aqui por causa de Jesus. Se Jesus é a motivação de você estar aqui, e você sabe que a igreja tem problema, a começar da nossa própria vida. Se nós não somos a solução do problema, nós somos parte do problema. Então nós precisamos entender que nós não somos tão bonzinhos assim como nós imaginamos. Nós temos defeitos. Nenhuma igreja é tão santa que não erra. Nenhuma igreja que erra que não possa se corrigir. Todos nós precisamos de correção. Porque se nós estamos sem correção, a Bíblia diz que nós não somos filhos, nós somos bastardos. Porque Deus ama, Deus disciplina aqueles que ama. Então, quando é que eu devo contar algo para um responsável? Quando que eu devo levar uma situação para a autoridade na minha vida? Primeiro, use o bom senso. Você tem que usar a inteligência. Você tem que avaliar algumas coisas. Por exemplo, quando você mesmo não puder corrigir a atitude da pessoa, ou não tiver autoridade para falar, ou a pessoa não te ouvir, aí você tem que levar para a sua autoridade. Por exemplo, eu sou aqui pastor auxiliar, eu atendo gabinetes. Tem coisas que são restritas e éticas que eu não posso falar. Mas tem coisas que fogem da minha alçada, eu tenho que falar com a minha liderança. É um princípio de autoridade. Eu trabalhei na missão e eu trabalhava com muitos missionários, eles contavam coisas, eu falava, você está me reportando aqui, é muito sério essas questões, eu não posso ficar com isso só para mim, eu tenho que repartir com a minha liderança para a gente tratar dessa situação. Então, quando você não puder corrigir a atitude da pessoa, ou não tiver autoridade para falar, ou a pessoa não te ouvir, você tem que reportar a sua liderança, ao responsável. Segundo, quando a atitude corretiva será em benefício da pessoa que você está relatando. Então você deve falar para as suas autoridades quando isso vai trazer um benefício para a pessoa. E não a destruição. A Bíblia diz, seguir a paz e a edificação para com todos. Se não é para a paz e para a edificação, então não vale a pena. Terceiro, quando não relatar o erro, te torna cúmplice dele. Muitas vezes as pessoas estão envolvidas naquilo que elas mesmas falam. Elas têm parte no negócio. Então, quando não relatar o erro te torna cúmplice, você deve procurar sua liderança. Isso, irmãos, é bíblico. A palavra diz lá em Mateus 18, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Conversa com ele. Se ele não te ouvir, chama mais 2 testemunhas. Se ele não te ouvir, o que você faz? Leva o caso para onde? Para a igreja. Se não ouvir a igreja, o que deve acontecer? Deve ser considerado como um pagão, um publicano e um gentil. Está lá em Mateus 18, de 15 a 17. Como resolver questões de relacionamento. Então nós precisamos usar esses princípios. A família de Clói trouxe cura para a igreja de Corinto. Ela não trouxe, foi problema, não, ela trouxe cura. Porque através do relato dessas informações, o que Paulo fez? Ele escreveu uma carta. Que não é essa que está aqui.
Essa aqui foi a segunda carta. A primeira ela se perdeu. Capítulo 5, verso 9, fala que Paulo escreveu uma carta. Essa carta não chegou lá em Corinto. Mas ele escreve uma outra carta e está aqui na Bíblia. Que houve cura na igreja. Que houve restauração. Tanto que ele escreve depois uma segunda carta. O problema que estava acontecendo foi resolvido na igreja. A igreja foi curada. Agora, quantas famílias foram beneficiadas pela atitude desta família que procurou o apóstolo Paulo para expor uma situação complicada? Várias. Problema tem nome e fonte também tem nome. Como nós dizemos assim, pecado tem nome? Tem ou não tem? Pecado tem nome. E se nós estamos delatando alguma coisa, nós temos que dar nome ao problema e à fonte. Não posso falar a fonte. Então, não está tendo transparência. Paulo citou o nome. A verdade tem que ser dita de que forma? Em amor. A verdade tem que ser dita em amor. Então eu vejo aqui, nessa atitude, que na verdade, no amor de Cristo, esse é o espírito cristão que movia a família de Clói. Clói significa erva verde, broto. Como é que uma igreja pode ser uma igreja sadia? Tendo famílias saudáveis. Problemas sempre existirão. E problemas nos indicam que existe o quê? Solução. Todo problema tem solução. É claro que não é simples, temos que ser trabalhados. Então eu termino essa palavra, irmãos, para a gente orar, dizendo o seguinte: a prova de que uma igreja é espiritualmente sadia não é o número de dons carismáticos que os seus membros possuem, mas a maneira como ela se lida com o problema do pecado. Cultiva o fruto do Espírito e a vivência, a comunhão e o amor cristão. Se você ler no início dessa carta, Paulo elogia os crentes em Corinto, em Cristo. E ele fala que era uma igreja tão poderosa. A igreja não faltava dom nenhum, ela tinha todos os dons. A única igreja que Paulo escreve que tem todos os dons. Ele diz no capítulo 1 que não faltava nenhum dom para a igreja. Querida, a igreja pode ter todos os dons e ainda assim não ser uma igreja saudável. Porque os dons, eles precisam ser trabalhados com um fim proveitoso. Então, Paulo explica aqui sobre os dons nessa carta. Então, uma igreja espiritualmente sadia não é uma igreja que tem todos os dons, mas é uma igreja que sabe lidar com o problema do pecado, tratar ele, viver em comunhão e amor uns com os outros. Então, o exemplo de Paulo aqui em Coríntios nos mostra que todo pecado deve ser tratado, mesmo que não seja agradável fazê-lo. Tem coisas que a gente realmente não quer fazer, mas precisa fazer. E para isso nós precisamos buscar a orientação de quem? De Deus. E não sair falando qualquer coisa por aí. Soltando ao vento palavras, não. A gente tem que buscar a orientação de Deus. Nós temos que promover a edificação, o crescimento e a paz com todos. Então, famílias curadas são famílias que darão um bom testemunho à igreja e influenciarão os incrédulos lá fora. Pessoas têm uma dificuldade muito grande para entrar nas igrejas e quando entram, tem muita facilidade para sair. Por quê? Por causa de problemas. Porque uma pessoa que está lá fora, sabe qual é o pensamento? Nós viemos lá de fora. Eu vim lá de fora. Eu não nasci no lar evangélico. Então a gente mentaliza que a igreja é um lugar onde não tem o quê? Problema. Olha, lá no mundo isso é normal, mas na igreja não. Então a pessoa vem com aquela mentalidade simplista de que a igreja é perfeita. De que a igreja ninguém briga, de que na igreja não tem nada de errado. Então ela vê essas coisas acontecendo, o que ela faz? Sai. Então, bem-vindo à igreja. A igreja, ela é um CTI espiritual. Ela é um lugar para pessoas doentes. É um lugar de cura.
é um lugar de cura terapêutica. Não é à toa que vai ter a clínica da alma aí no final do mês, porque todos nós, sem exceção, passamos por problemas e todos nós precisamos de cura em alguma área da nossa vida. Se nós entendermos isso, nós vamos entender o que a família de Cloé fez com a igreja de Corinto. Ela ajudou o apóstolo Paulo a restaurar uma doença que estava se instalando no meio da igreja e poderia trazer a destruição, mas trouxe cura. Vamos orar, queridos. Está aqui os pedidos de oração, está aqui as fotos. Nós vamos ungir hoje, pastor? Amém? Então vamos orar. Estenda a sua mão para cá enquanto eu oro. Nós vamos ministrar aqui no nome de Jesus. E que possa ter famílias cristãs movidas pelo mesmo Espírito da família de Cloé. Senhor, nós te louvamos, ó Pai querido, porque aqui estão famílias representadas, são pessoas reais, são pessoas que têm sentimentos, que têm dores, são pessoas que têm emoções e muitas delas estão sofrendo, Senhor, por não conhecerem o Senhor, por não conhecer a verdade, ou por conhecerem e não estarem pondo em prática esses ensinamentos. Mas nós oramos nessa noite, que o Senhor envie cura, que o Senhor toque, ó Deus, onde precisa ser tocado, ó Deus, nessas famílias. Que o Senhor envie teu Espírito curador, a tua graça curadora, meu Deus, e alcance a necessidade de cada um, trazendo restauração familiar, trazendo perdão, trazendo, ó Deus, reconciliação, trazendo cura para as enfermidades, libertação dos vícios. Vai quebrando cadeias, quebrando, ó Deus, alianças profanas. Estão aqui depositados pedidos de oração, são diversos. Mas o Senhor é Deus e sabe de todas as coisas. Ouve do céu, Senhor. Ouve dos céus e atende o clamor do necessitado. Porque o necessitado não será para sempre esquecido, Senhor. Pai, nós oramos nessa noite, a oração da fé. E, ó Deus, ministramos uma palavra profética de cura sobre essas famílias. Em nome de Jesus, Pai. Seja o que está acontecendo, que cesse toda a problemática, no poder que há no nome de Jesus. Na autoridade desse nome, Senhor, nós profetizamos. Amém. Queridos, vamos formar filas aqui. Cadê o diácono Flávio? Ah, está lá embaixo? Então vai ser nós dois aqui. Forme duas filas.